Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula nós vamos resolver as equações do segundo grau utilizando a fórmula resolutiva, conhecida por fórmula de Bhaskara. Embora não tenha sido ele quem a descobriu, né? Mas a fórmula leva o seu nome. Então você tem dúvida e quer aprender? Vem comigo! Oi, gente! Então, nessa aula, nós vamos resolver as equações do segundo grau, sejam elas completas ou incompletas, utilizando a fórmula resolutiva, que é conhecida pela fórmula de Bhaskara. Essa é a segunda aula que eu estou explicando sobre o conteúdo de equações do segundo grau. Caso você tenha perdido a aula 1, eu vou deixar a indicação aqui para você, ok? E não deixe de se inscrever no meu canal e de deixar um joinha aí pra Giz. Vamos para a aula então, gente. O que eu trouxe aqui para vocês? Então, a fórmula de Bhaskara, tá? Aqui, então, a fórmula de Bhaskara diz o seguinte: x é igual a menos b. O que significa esse menos b? Você estudou lá na aula 1 como é a cara de uma equação do segundo grau, né? Como é sua forma reduzida, tá? Então, para você que se esqueceu, vamos colocar aqui. Ela é, então, um coeficiente a sempre do lado do x ao quadrado, mais o coeficiente b acompanhado do x, mais o coeficiente c igualado a zero. Então, essa daqui é a forma reduzida de uma equação do segundo grau, tá? Então, a fórmula do Bhaskara, de novo, então é menos b. Esse b aqui significa o coeficiente, que é aquele número que está do lado do x. Mais ou menos, esse triângulo é um triângulo? Não, aquilo ali é uma letra grega. É uma letra grega que se chama delta, tá? E essa letra grega, que é o delta, ela tem por expressão aqui b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é esse b ao quadrado, gente? É o valor do coeficiente b aqui elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, tá? Então, aqui eu descubro o valor numérico de quanto é esse delta. E esse delta, pra gente, ele é o discriminante da equação. Olha quanta informação para você marcar aí. Então, eu tenho que calcular qual é o valor do discriminante. Eu consigo encontrar um valor numérico, né, para essa expressão aqui. Que daí eu volto na fórmula resolutiva aqui. Eu coloco esse valor numérico aqui. E tudo isso é dividido por 2 vezes o coeficiente a, tá? Então, essa daqui apresento para vocês, então, a fórmula de Bhaskara. E aí, nós vamos resolver agora as equações do segundo grau aplicando a fórmula, então. Vamos lá? Gente, vamos resolver uma equação do segundo grau? Olha que eu trouxe aqui para vocês. 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Então, no início, quando nós iniciamos, né, a resolução da equação, é importante a gente sempre fazer uma colinha do lado aí no caderno, colocar um post-it para se lembrar, né, do quais são as características, qual é a fórmula, tá? Então, olha aqui, o que eu preciso me lembrar? Essa daqui é a forma reduzida de uma equação do segundo grau, é a estrutura dela, que seria ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Lembre-se que o a sempre está do lado do x ao quadrado, o b está do lado do x e o c é aquele termo que fica sozinho, tá bom? E sempre ela deve ser igualada a zero. E aí, sempre marca aí no cantinho do caderno as fórmulas para você ir praticando, tá bom? Ó, então vamos lembrar da fórmula. Eu tenho então aqui o valor do delta, que o delta é o discriminante da equação, tá? Que delta é por causa da letra grega, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? E aí eu tenho a formação inteira da fórmula, que é menos b, mais ou menos o valor numérico que eu encontro aqui do discriminante, primeiro, dividido por 2a. Então, vamos por partes. Qual a primeira coisa que eu devo fazer? É identificar quem são os coeficientes a, b e c. Então, quem é o coeficiente a, gente? É o 3, porque ele está do lado do x ao quadrado. Quem é o coeficiente b? É o menos 10, que é aquele que está do lado do x. E o coeficiente c é o 3,
tá bom? Então, vamos fazer o passo a passo. Eu vou começar resolvendo, descobrindo quem é o valor numérico do discriminante. Então, vamos calcular. O discriminante, então, é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Então, vai ficar aqui, delta igual, o b, o coeficiente b é menos 10, tá? Então, eu não vou deixar escrito assim, gente, menos 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque o número é negativo, é a base negativa. Então, eu tenho que colocar um parênteses para indicar que o negativo também está elevado ao quadrado, tá bom? Menos 4 vezes o A, o coeficiente A é 3, vezes o coeficiente C, que também é 3, tá? E agora? Então, vai ficar delta igual menos 10 elevado ao quadrado. Vamos calcular aqui do cantinho, ó. Então, é menos 10 que multiplica menos 10. 10 vezes 10 são 100, tá? Menos com menos é mais. Então, a resposta aqui é 100 positivo. Agora, eu faço 100 menos 4 e depois eu multiplico por 3? Ou eu faço a multiplicação primeiro? Você participou da aula de expressões numéricas? Então, a ordem é a multiplicação, tá? Ela é a mais forte. Então, multiplico primeiro. 4 vezes 3 são 12 e 12 vezes 3 são 36. Aí, eu faço a regra de sinal. Esses dois aqui são positivo e com negativo dá negativo, né? Então, esse é positivo e esse é positivo. Ó a regra de sinal. Menos com mais dá menos, daí menos com mais dá menos, tá? Então, quer dizer aqui que delta é igual 100 menos 36 dá 64. Isso significa que o valor numérico do discriminante é 64, tá bom? Agora, vamos colocar aqui na fórmula. Então, ficaria x igual, aí, né, menos b mais ou menos a raiz do delta por 2 vezes o a. Eu gosto sempre de ficar escrevendo pra gente memorizar, tá bom? Aí, vamos trocar. Quem é o valor desse b, gente? O valor desse b, então, nós já sabemos que é, cadê? É menos 10. Então, vocês estão vendo que tem um menos aqui da fórmula, mas o coeficiente também é menos? Então, eu vou ter que colocar, ó, menos da fórmula, eu vou pôr em vermelho. E menos lá daquele 10, vou pôr em preto aqui, ó, tá? Então, os dois sinais de menos. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante que eu acabei de resolver, que foi 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do coeficiente A, que é 3. E agora, o que eu cheguei aqui? Que x é igual, menos com menos vai dar mais 10, mais ou menos a raiz quadrada do 64, que é 8, tudo isso dividido em 6, porque 2 vezes 3 é 6, tá? Agora, o que nós temos? Nós não temos aqui um mais e um menos. Agora, eu vou abrir essa expressão, eu vou escrever uma com o mais no meio e a outra com o menos, tá? Então, ó, vou puxar ela em duas partes aqui, ó. Então, a primeira parte vai ser que x, daí a gente vai chamar de x1, que é a primeira raiz da equação, tá bom? x1, x', aí você pode dar o nome, é comum a gente falar x1, tá bom? Então, vai ficar 10 mais, ó, eu coloco o sinal de mais primeiro, mais 8 dividido por 6. E no outro, que vai ser o x2, vai ser 10 menos agora 8 dividido por 6. É obrigatório colocar o mais lá no x1 e o menos no x2? Não, gente. A gente coloca por hábito, sabe? A força do hábito faz a gente fazer isso. E agora? 10 mais 8? 10 mais 8 são 18, né? E 18 dividido por 6 dá 3. Então, eu encontrei que uma das raízes da equação é 3. Um dos valores que satisfazem a nossa equação aqui para o x é o 3. Vamos descobrir a outra. Daí eu tenho aqui 10 menos 8 é 2. 2 sobre 6. E daí eu posso fazer uma simplificação. Eu posso simplificar por 2, que eu vou encontrar 1/3.
Então, a outra raiz da minha equação é 1/3, tá? Então, eu encontrei as duas raízes, tá bom? Que são as duas soluções da equação. Agora, gente, quando eu vou colocar a resposta, eu coloco a resposta na forma do conjunto. Vou colocar a resposta aqui, tá bom? Então, a resposta vai ficar na forma de um conjunto. Solução, a gente fala assim, mas não precisa ficar escrevendo toda hora, só para você se lembrar. Então, eu coloco assim, S igual, abro chave, e aqui dentro eu coloco os valores das raízes que eu encontrei na ordem crescente. Então, quem vem primeiro? É 1/3. Então, seria 1/3 e depois o 3. Então, esse daqui seria o conjunto solução da minha equação que eu acabei de resolver aqui, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá? Vamos resolver a segunda equação? Então, primeiro passo, descobrir não, né? Identificar quem são os coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. O coeficiente A é o 2, que está do lado do x ao quadrado. Olha que eu deixei a colinha aqui para vocês irem observando, tá? Ó a estrutura da equação do segundo grau aqui. O coeficiente B é o -10. E o coeficiente C é, isso mesmo, é 0. Porque não tem nenhum termo aqui sozinho, então ele é 0. Então, se um dos termos dos coeficientes estão faltando, quer dizer que a nossa equação é incompleta, tá bom? Mas lá na aula 1, para você que assistiu a aula 1, eu expliquei como que se resolve uma equação incompleta, tá? Agora eu vou resolver com vocês a equação do segundo grau incompleta pela fórmula resolutiva. Lá na aula 1 eu não resolvi pela fórmula resolutiva, tá bom? Foi um outro processo. Depois você volta lá e olha, ok? Então vamos lá. Fazendo então o nosso discriminante, o delta. Então, delta igual, ó, b ao quadrado, né? O b é -10. De novo, -10, igual a primeira. Então, vai ficar -10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 0, certo? Então, vai ficar delta igual, -10 ao quadrado, nós vimos aquela hora que é 100, tá? Agora aqui, eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 0 dá... Quanto? É 0, gente. Por favor, não vamos me colocar na resolução que 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 0 é 8. É 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá bom? Então, aqui vai ficar que delta é igual a 100. Então, o valor numérico do discriminante é 100. Vamos continuar. Aí, vou fazer aqui, né? X igual menos B, ó, acompanhando a fórmula aqui, ó. Menos B, então, de novo, é o menos da fórmula e um menos daqui. Então, vou escrever o menos da fórmula e o menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que nós acabamos de encontrar, que foi 100, dividido por 2 vezes o A, que é 2. Tudo bem até aqui? Vamos lá, continuando. Agora eu vou fazer regra de sinal. X é igual, menos com menos dá mais 10, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 4. Tudo bem? Aí lembra que eu vou abrir, vou fazer o x1 e o x2? Então, aqui tá, vou ter que abrir pra cá agora, tá bom, gente? Então, vou fazer aqui o x1, tá? E depois eu faço o x2 pra cá, tá bom? Por causa do meu espaço aqui, mas você pode fazer aberto, que foi mais legal. x1, então vai ser 10 mais 10. Lembre-se que eu coloco uma hora uma operação, depois a outra. Dividido por 4. 10 mais 10 são 20. 20 dividido por 4 são 5. Então, eu encontrei a primeira raiz da nossa equação, que é 5. Agora, eu vou fazer a segunda. Vou fazer o x2. x2 igual a 10 menos 10 dividido por 4. 10 menos 10 dá 0. E 0 dividido por 4 é 0. Então, eu encontrei aqui a segunda raiz da nossa equação,
que eu faço depois que eu encontro as raízes? Eu coloco o conjunto solução. Então, vamos colocar aqui o conjunto solução. Conjunto solução igual. Lembre-se que eu vou na ordem crescente. O menor valor foi 0, então 0 e 5. Tá bom? Você que viu a aula 1 da resolução da equação incompleta, viu que lá, a hora que eu resolvo, sempre quando está faltando o C, sempre uma das raízes é 0 mesmo, tá bom? Volta lá e confirma o padrão que nós conseguimos perceber. Então, sempre uma é 0 e a outra é um valor, dependendo da equação, tá bom? Agora vamos fazer outra, só que agora faltando o B. Vamos lá? Vamos para o próximo exemplo? 5x menos 45 igual a 0. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C? Mas, Giz, toda hora eu preciso ficar escrevendo no cantinho do caderno aqui quem é? Não, gente. Eu tô fazendo passo a passo para você conseguir entender aí na sua casa, tá? Depois que você pegar o jeito, pode já ir fazendo a conta. Só toma cuidado, hein? Tá bom? Então, aqui, o A é 5. O B é aquele termo que fica do lado do X. Não tem. Então, o B é 0 e o C é menos 45. Ok? Vamos calcular, então, o valor do discriminante. Então, vai ficar delta igual B ao quadrado. Então, é B ao quadrado, B é 0, 0 ao quadrado, tá? Daí, menos 4 vezes o A vezes o C. Menos 45. Por que eu coloquei entre parênteses o menos 45? Porque matematicamente é incorreto eu escrever assim, ó. Olha, o sinal de multiplicação já junto com o sinal do negativo do número. Então, eu tenho que pôr o parênteses, porque eu estou representando que esse número aqui é negativo, tá bom? Então, vamos deixar arrumadinho. Ok, agora vai ter, então, que delta é igual 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Vamos escrever, só para lembrar. Aí, partindo para a multiplicação. 4 vezes 5. 4 vezes 5 são 20, né? 20 vezes 45 dá 900. Tá? Aí eu faço a regra de sinal. Menos com mais, que esse 5 é mais. Menos com mais é menos. Aí com menos dá mais. E 0 mais 900 vai dar 900. Ok até aqui, gente? Vamos para a segunda parte, então. X é igual a menos B, então vai ficar menos B, 0, né? Ele é nulo, nem precisava pôr ali. Mais ou menos a raiz quadrada do 900 dividido por 2 vezes o A. O A é 5. Então, o que eu vou ter? Que x é igual a 0 mais ou menos a raiz quadrada de 900 é 30 dividido por 10, porque 2 vezes 5 dá 10. Vamos lá? Então, agora eu abro aquelas duas. Aqui não vai caber por causa da minha colinha, então vamos fazer aqui. x1, gente. Quem vai ser o x1? O x1, então, vai ser 0 mais 30 dividido por 10. 0 mais 30 dá 30. Vamos escrever aqui. 30 dividido por 10 dá 3. Então, eu já encontrei quem é a primeira raiz da minha equação. Agora, vamos fazer a segunda, que seria o meu x2, tá? Então, vai ser 0 menos 30 dividido por 10. 0 menos 30 é menos 30. Dividido por 10, ó. Menos 30 dividido por 10. Vamos colocar o menos no lugar certo. Vai dar menos... Opa! Olha eu escrevendo o 10 de baixo. Menos 30 dividido por 10 vai dar menos 3. Então, eu encontrei quem é a segunda raiz da minha equação. E também você que assistiu a aula 1, viu lá na hora que eu resolvi a equação incompleta, quando faltava o B, você pode observar lá que sempre as raízes, quando falta o B, elas são iguais, né? Só que uma oposta à outra. Não são iguais, né? É o mesmo número, só que uma é oposta à outra. Tá bom? Então, eu tenho o conjunto solução. Vamos colocar o conjunto solução aqui, ó. Vou colocar aqui um espação aqui, ó. Conjunto solução é o menor primeiro, então é menos 3 e 3. Aí, você pode encontrar em algum lugar também que tá escrito assim, ó.
mais ou menos 3, ó. Tá bom? Então, resolvemos a equação do segundo grau pela fórmula resolutiva, a completa e a incompleta, tá bom? Na aula 3, gente, que essa é a aula 2, na aula 3 eu vou resolver outros exemplos de equação do segundo grau, né? Daí eu vou aumentando a complexidade, eu vou deixando um pouquinho mais difícil cada exemplo para que você pratique de todos os tipos. Combinado? Então, ó, não deixe de se inscrever no canal da Giz, ative aí o sininho para receber a notificação das próximas aulas e deixa um joinha aí pra mim. Então, até a próxima!